Bem-vindo novamente, boa noite, Yankee, seja bem-vindo para a nossa aula de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro, 9h32 da noite, eu vou para a minha terceira aula com vocês, as duas primeiras a respeito de periodização do treinamento de forma individualizada, ou seja, eu mostrei para vocês como que eu faço as minhas periodizações, dei exemplo de alguns modelos de periodizações, inclusive o meu irmão, em seguida, veio também com a prescrição de treinamento, de exercício de forma bem simples, bem prática, bem didática, né? O João Ferrão, na última aula, aí, comentou com vocês também sobre a parte nutricional, se não me engano, foi efeito termogênico, né? Termogênese, enfim. Eu consegui assistir um pouco da aula dele só, mas devido a alguns compromissos, eu não consegui concluir, tá? Mas hoje, pessoal, a gente vai conversar aqui a respeito da professora Daiane, que de maneira muito gentil cedeu para a gente as suas informações, as suas fotos, para a gente fazer tudo isso que a gente viu ali na parte anterior, na primeira, segunda, terceira aula, as duas comigo e uma com meu irmão, para agora, na prática. Porque qual que é a dúvida que eu vejo, né, da maioria dos profissionais de educação física e estudantes, né, mas mais dos profissionais da área que podem exercer legalmente a profissão para prescrever treinos. A dificuldade em juntar todas as ideias, os conceitos, as estratégias e direcionar, fazer um funil pensando nos objetivos, nas limitações, nas capacidades físicas das nossas alunas. Eu, por exemplo, na graduação, eu senti muita falta disso. Eu tinha bastante informação jogada pelo ar, mas eu tinha dificuldade de juntar isso e conseguir direcionar para um treino de forma individualizada, que é um dos princípios do treinamento esportivo, que é o princípio da individualidade biológica, certo? Então aqui, claro que nós vamos falar de um caso em específico, por isso a nossa temática será a prescrição do treino de força, um estudo de caso, que significa que é de uma pessoa só, nós não podemos extrapolar para outras pessoas, e a Daiane, a professora, está aqui na live com a gente para poder tirar algumas dúvidas e também fornecer algumas informações a mais para a gente conseguir debater aqui um pouquinho, tá bom? E, mais uma vez, o pessoal que entrou agora aqui, eu vou pedir para vocês participarem da aula, tá? Como eu disse, não tem certo e não errado, apenas visões diferentes, estratégias diferentes que podem levar no mesmo desfecho, no mesmo resultado. Então, por favor, sinta-se à vontade para sugerir, para falar, pode digitar aqui no chat, que eu deixei ele aberto aqui para a gente ir conversando. Mais uma vez, eu estou com duas telas, tá, pessoal? Então, aqui eu consigo falar com vocês. Eu olho o chat por aqui, mas a minha tela de apresentação está aqui do lado. Então, eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou olhar aqui para o lado agora. Deixa eu só passar o meu mouse para outra tela. Vou pegar aqui o apontador, beleza? O laser. Só confirmam para mim se vocês estão vendo aqui o laser passando aqui em cima da palavra prescrição. Tá aparecendo para vocês? Só para eu saber se vocês estão vendo. Que eu vou utilizar bastante esse laserzinho aqui. Alguém me responde, por gentileza? Obrigado, Renata. Obrigado mesmo, de coração. Beleza, mas estão enxergando, né? Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da... Tá com delay, tá, pessoal? Mas agora já chegou as mensagens de vocês. Vamos conversar a respeito aqui, então, da professora Daiane. Então, eu vou passar algumas informaçõezinhas interessantes. Então, aqui tem uma breve anamnese dela, tá? Daiane Campos, tem idade de 40 anos, né? Uma mulher de 1,65 m, com 63 quilos, com histórico de saúde, olha que legal, sem patologias. Isso aqui é muito difícil hoje, principalmente com essa idade. Para quem está na prática, de fato, sabe do que eu estou falando, né? Encontrar uma pessoa hoje que treina há bastante tempo, que não tem nenhuma patologia, sem lesões e sem desconfortos em realizar qualquer exercício. Fala para mim, eu estou com 37 anos, faço 38 anos esse ano, eu sou inteiro lesionado, cheio de desconforto, então eu utilizo a biomecânica ali ao meu favor para poder direcionar melhor no meu treino, pensando em eficiência, segurança e funcionalidade. Lembram dessas três palavrinhas, ok? O treino ele precisa ser funcional, ele tem que ter intensidade e eficiência, mas também tem que respeitar a integridade física do aluno, ok? Então, difícil encontrar hoje uma pessoa de 40 anos que treina, tem um histórico bom de treinamento, que não tem nenhuma patologia, nenhuma lesão, nenhum desconforto, ok? Então, isso aqui é uma rara exceção. O nível da atividade dela é intermediário, ativo. Ou seja,
Vocês lembram da classificação lá que eu coloquei na última aula para a gente? Na verdade, as duas últimas aulas que eu dei, eu coloquei uma classificação do nível de treinamento, né? Que vocês podem utilizar até para pontuar ali o nível de treinamento da sua aluna ou do seu aluno. Lembrando que são 5 requisitos, ok? E esses 5 requisitos, eles são muito importantes. Para quem não assistiu a aula ainda, por favor, assistam lá, tá? São muito importantes para a gente poder entender qual é o nível de treinamento da minha aluna, porque tudo começa aqui, ó. Porque se eu sei que ela é intermediária, nós temos recomendações na literatura científica, por exemplo, a respeito de volume, a respeito de intensidade. É uma regra? Não, mas é um direcionamento. A gente sabe que isso é individual. Mas é um direcionamento, pelo menos, que nos norteia a começar a prescrição do treinamento da aluna, ok? E o objetivo dessa aluna é o emagrecimento e hipertrofia e também correção postural, porque, consequentemente, esses 3 andam juntos, tá? Você consegue emagrecer, consegue aumentar a massa muscular e também consegue arrumar a sua postura. Contudo, porém, entretanto, vale uma ressalva, ok? Nós somos profissionais do movimento. Nós lidamos com exercício físico, com treinamento físico. Por que eu estou dizendo isso? Porque, pessoal, essa é uma frase que o Jonato Prestes utiliza bastante, mas ela é bem conhecida no meio, tá? O mesmo treino para hipertrofia que você faz para aumentar a sua massa muscular pode ser o treino por emagrecimento, para você perder gordura, ok? Por quê? Ambos são processos multifatoriais. Não dependem apenas do treinamento físico, da musculação ou do cardio. Tudo bem? Não dependem só deles. Depende da dieta, do sono, do ambiente hormonal, enfim, é multifatorial. Então não adianta você prescrever um treino, por exemplo, 3 séries de 15 a 20 repetições, achando que você vai definir a sua aluna. Não vai. Se a dieta não tiver em sinergia com o treinamento, isso não vai acontecer. Nós sabemos que nós temos uma faixa muito grande de intensidade de repetições que nós podemos gerar hipertrofia no aluno, que varia de 3 a 5 até 30, 40 repetições. Entende? Então, pensa, eu posso hipertrofiar com 30 repetições e eu posso hipertrofiar com 5, 6, 8 repetições. Claro que por vias moleculares talvez diferentes, que se complementam, sim, mas ambos levam no mesmo desfecho, hipertrofia. E é interessante falar isso porque é o seguinte, eu geralmente oriento aos meus alunos, oriento os profissionais, os estudantes, a não vender hipertrofia ou emagrecimento. Porque, como eu disse, não depende só da gente. Depende de outros profissionais que também irão auxiliar o aluno. Tranquilos? Beleza. Com relação à correção postural, sim. De fato, isso só depende do treinamento. Não depende da dieta, não depende de nada, só do treinamento, ok? E aí tem uma questão que, para quem já assistiu aqui o curso de avaliação postural, que eu tenho na comunidade aqui disponível para vocês, são 2 horinhas, se eu não me engano, ali de curso, existe aquela premissa, devo corrigir a postura ou não? Se sim, por quê? Gera algum incômodo, algum desconforto? Tem maior risco de promover um desconforto ou favorecer alguma lesão mecânica? Nós temos que relevar isso, porque muitas vezes a nossa postura é moldada de acordo com as nossas atividades do dia a dia. Esporte, o que você faz no dia a dia, ela se molda. Se você tem uma pessoa que pratica algum esporte específico, a postura dela, ela vai se adequar àquele esporte específico. E se você talvez tentar melhorar ou corrigir, vamos dizer assim, dentro daquilo que você acredita que seja melhor para a tua aluna, você pode fazer com que ela perca a performance lá na atividade física dela. Porém, existem trabalhos, mulheres, por exemplo, dentistas, que trabalham o tempo todo sentadas com o quadril flexionado, a coluna flexionada e rotacionada. E isso pode gerar um desconforto estético, principalmente em mulheres, ok? Por quê? Porque as mulheres se olham no espelho, imagina uma mulher que passa 8 horas lá, uma dentista, sentada, com a coluna flexionada e rotacionada. Cara, a postura dela, o corpo dela vai se adaptar àquele movimento, aquela postura que ela fica a maior parte do dia dela, ou boa parte do dia dela. E daí, quando ela vai tirar uma foto, tá lá no seu momento de lazer, tá com um vestido, uma regata, onde apareçam mais as estruturas superiores, né, do corpo, aí a pessoa tá assim, torta, e aquilo incomoda ela. Vai incomodar ela. Homens não ligam tanto para isso, mas as mulheres ligam bastante para isso, tá? Daí, você tem uma mulher que tem um ombro assim. Então a mulher fica assim na foto e ela fala, nossa, por que eu tô torta? Ou por que eu sou torta? E isso me incomoda. Será que tem como eu corrigir isso? Para quem assistiu o curso lá de avaliação postural sabe que se for uma alteração estrutural, a gente consegue corrigir minimamente.
faz parte da estrutura da pessoa. Agora, se for por desequilíbrio muscular, nós conseguimos melhorar essa estética, porque ela não se gosta daquele jeito. Então, sim, talvez seja interessante nós mexermos nessa postura dela, a fim de trazer para um perfil no qual ela se goste ao olhar no espelho. Tudo bem? Estou dando um exemplo aqui para vocês, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Beleza. Bom, primeira foto da professora Daiane, tá bom? Daiane, né? Olha que interessante. Então, nós temos uma foto de frente, perfil frontal, e nós temos uma foto aqui, ó, de perfil dorsal, beleza? Quando a gente vai avaliar essa imagem, ou qualquer imagem, né, nós tem sempre alguma alteração que vai chamar mais atenção de longe. Primeira coisa que você observa, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem que ela tá de costas pra gente, eu quero que vocês escrevam no chat. O que chama mais a atenção de vocês aqui? Por mais que vocês não saibam qual é o nome da alteração, o que chama mais atenção nessa foto aqui, ó? Alguém consegue escrever para mim, por gentileza? O que será que... O que incomoda? Que você bateu o olho e fala, putz, isso aqui não tá legal. O que será que é? Alguém consegue escrever para mim? Eu sei que tá com delay ali, mas podem escrever que já vai aparecer pra gente aqui. E aí eu já vou lendo aqui as respostas de vocês para a gente continuar a nossa aula, tá? Vou deixar meu celular aqui para eu não perder o horário aqui. Beleza. Vou voltar para cá, deixa eu ver. Ninguém? Ninguém tá. Deixa eu ver, o Márcio tá escrevendo, o Igor tá escrevendo. Quem mais? Silveira Maria tá escrevendo. Vou esperar a resposta de vocês aqui para a gente poder continuar. Na vista frontal, o que mais chama a atenção da gente aqui? Bateu o olho e falou, pô, peraí, não tá legal isso aqui. Será que tem como a gente arrumar? O que será? Não sei se vocês já mandaram a resposta, mas não apareceu nada ainda para mim. Não precisa falar todas, não. Coloca que você mais bateu o olho assim, ó. O que mais chama atenção. Bateu o olho, o que mais chama atenção. Não precisa ser tudo. Beleza? Mas o que mais chama atenção, assim, o pior, assim, que vocês conseguem identificar. E lembrando, não tem certo nem errado. Podem expor a opinião de vocês, que eu vou expor a minha também. Ok? Deixa eu ver. Ninguém ainda? Se ninguém for falar, então eu já vou dar continuidade. Tá demorando mesmo. Ah, tá demorando? O Yankee levantou a mão. Pode escrever, Yankee, aí. Acho que aqui não sei se você quer falar alguma coisa. O Gustavo, ele consegue abrir o microfone aí, né, Gustavo? Consigo. Vamos ver, cadê o Yankee? Agora veio, peraí, agora veio todo mundo aqui, peraí, vamos lá. O Yankee colocou a inclinação da pelve e coluna, o Igor colocou escoliose em S, já tá sofrendo com dor no ombro. Ela falou que não tem dor nenhuma, Renato. Esse é um problema da relação ali com postura, tá? Nem toda alteração leva a dor ou lesão, ok? Garoto, eu tinha travado. Eu tinha enviado, estava escrito assim, enviando. Agora que todo mundo começou a enviar, que me enviou. Já tinha travado. Ah, tá bom. Mas pode falar com a gente, então. É isso que eu estava querendo falar, a inclinação da pelve, principalmente, e a coluna. Perfeito. Obrigado, Yankee. Beleza, pessoal. Então eu vou dar continuidade aqui. O ombro, o Bruno colocou, mas vou para cá. Vamos lá, então. Vamos começar. Geralmente, quando a gente vai olhar a postura de alguém, a gente começa de baixo para cima, tá? Mas o que chama mais atenção tem dois pontos importantes aqui, ó. Primeiro, pelve. Olha a pelve dela. Olha o formato, olha o tamanho do volume do glúteo do lado esquerdo e olha o volume do lado direito. Vocês concordam que o lado esquerdo tem muito mais volume do que do lado direito? Né? Se a gente dá observar aqui, ó, a pelve dela a direita está um pouco mais baixa, a esquerda parece estar um pouquinho mais elevada, assim? Beleza? Todo mundo concorda? Beleza, mas quando a gente vai na de frente, olha isso aqui, ó. Não dá a impressão que de frente não é bem assim? Até porque, ó, se a gente olhar aqui o triângulo de Thales, né, tem uma volta grande aqui, ó. E aqui já, essa volta tá mais tímida. Parece que termina aqui embaixo, ó. Mas na vista dorsal, não. Contrário, lado esquerdo, lado direito. Tudo bem? Agora, primeiro ponto que eu olho que me chama atenção é a pelve, tá? Formato de glúteos. Lado esquerdo, um volume maior. Lado direito, um volume menor. Daí a primeira coisa que eu olhei foi o pé. Porque às vezes o pé, ó, tá um na frente do outro. Geralmente o pé que tá na frente, que no caso é o esquerdo, já dá uma enganada.
mas nesse caso aqui, até, apesar do direito estar um pouquinho mais para trás, não afetou tanto não, ok? Então, o primeiro ponto é a pelve. O segundo ponto, realmente, de fato, é a escoliose dela, tá, gente? Olha só a escoliose dela aqui, ó. Ela começa vindo para a esquerda, ela endireita aqui no meio da torácica, ó, ela endireita para ela dá uma endireitadinha aqui, ó, para direita e vem para cá, vem descendo para cá, vem descendo para cá, e ela chega aqui no final, parece que ela quer descer reto, ó. Ela desce reto. Então, sim, Igor, ela tem uma escoliose aqui em S, tá? Ela faz uma dupla curva em C, então, de C. Então, o primeiro C vem para cá e o segundo C vem para o outro lado. Tudo bem? E isso, com certeza, ocasiona esse desnivelamento pélvico. E também, olha o ombro dela. Olha aqui o acrômio dela, onde é que está aqui, ó. E olha o outro, onde é que está lá, ó, embaixo. Tá? Vamos olhar a foto de frente aqui, ó. Olha o ombro direito lá embaixo. E olha o ombro esquerdo lá em cima. E é isso que eu quis dizer com relação a talvez a mulher não se gostar muito, tá? Então, nós temos essas alterações aqui. Um fato bem interessante é que toda escoliose ela vem acompanhada de uma rotação da coluna. Por que ela roda para a direita? Por que a coluna dela roda um pouquinho para a direita? Alguém sabe responder? Toda escoliose, tá? Ela vai ter uma rotação da coluna do lado convexo da curva. Então, aqui embaixo, na lombar, onde tem a maior curva, porque essa curva é menor, a torácica, ela vem só até aqui. Agora, olha o tamanho daqui da torácica até a lombar lá embaixo, acaba sendo maior. Então, essa parte aqui tem uma rotação. É como se o tronco dela lá direito tivesse ido lá para frente, ó. Tivesse indo nesse sentido. Nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, ela tem uma rotação maior desse lado. Até por isso que a pelve dela, o glúteo desse lado, acaba ficando menos evidente. Parece que possui menos massa muscular. Tudo bem? Então, esse é um ponto bem legal, porque, querendo ou não, essas alterações na estrutura dela geram uma simetria, tanto de ombros, quanto de massa muscular de glúteo, quanto de pelve, estrutura da pelve. Tudo bem? Vocês conseguiram visualizar isso? Se vocês observarem o pé dela, né, até que não tem alteração, nada demais, né? O tendão do calcâneo está normal, aqui o pezinho está um pouquinho rodado para fora, mas nada demais, o joelho aponta até aqui para frente, as duas patelas para frente, bem tranquilo. Uma coisa que me chamou a atenção também, deixa eu ver se eu coloquei aqui, olha lá, esse braço aqui, ó, esquerdo dela, Daiane, eu não sei de você, tá? O teu braço esquerdo, ele é mais fletido, né? Na posição parado, ele é mais flexionado do que o direito. Você sofreu algum acidente, alguma lesão, ou teve algum trauma, ou é assim mesmo? É isso eu gostaria de saber de você, porque eu fiquei curioso, tá? Ó, até nessa foto aqui, ó, dá para ver, ó. Olha a diferença desse braço para esse braço aqui, ó. Tá? Então, de fato, né, um ladozinho aqui, ele acaba ficando um pouco mais em flexão, ok? Professor, já observei que essa postura dela é bastante comum em profissionais de educação física, principalmente os que trabalham em salão. Perfeito. Com certeza sim, tá? Ó, a Daiane falou que não sofreu trauma nem nada. Então, basicamente, se adaptou, se ajustou de acordo com a rotina dela de professora. Beleza? Se é destra ou canhota? Consegue falar pra gente? Bom, enquanto ela escreve ali pra gente, olha só essa imagem agora de sentar e alcançar. O que vocês conseguem observar aqui? Esse é um teste muito simples que nós conseguimos avaliar várias coisas, tá, pessoal? Então, a primeira coisa, ó, pode observar que as mãos dela, o braço, conseguiu ultrapassar os dedos dela ali, tá? Ó, a Daiane colocou canhota. Provavelmente usa mais o braço esquerdo mesmo, segurar peso, enfim. Por isso que o braço esquerdo, então, talvez tenha ficado com um ângulo de flexão mais acentuado, tá? Bom, olha aqui o caso dos braços dela nesse teste de sentar e alcançar. As mãos ultrapassam os dedos dos pés, alcança lá o antepé, basicamente, né? Então, assim, a gente pode pensar, bom, ela tem uma boa flexibilidade. Peraí, não é bem assim, tá? Por quê? Porque, olha só, aqui a nossa referência, quando a gente está usando esse teste aqui, é avaliar aqui, achar, encontrar a articulação coxo-femoral, que está basicamente por aqui, tá? E medir junto com a crista do ilho dela, ok? A crista do ilho dela, que é a parte lateral ali da pelve, a parte mais alta, tá mais ou menos aqui, ó. Então, aqui está a parte
da crista do ilho, e aqui está a articulação coxo-femoral. Isso significa que sim, ela tem uma boa flexibilidade aqui, ó, até que da cadeia posterior. Contudo, porém, entretanto, se nós observarmos aqui a coluna dela, olha só a coluna dela, começa fazendo um C bem acentuado, quando chega nas últimas vértebras lombares, ele fica reto. Ou seja, ela consegue fazer esse teste ultrapassando as mãos dos dedos dos pés, justamente porque ela consegue flexionar bem a coluna dela para frente. Porém, a lombar não dobra. Ela está retinha. De certa forma, isso é um sinal de rigidez dos paravertebrais. Ok? Se ela não conseguisse segurar aqui e a crista do ilho dela tivesse aqui para trás, mais ou menos onde é que está aqui a caneta laser, o que não é muito difícil de encontrar, tá? Tanto em homens quanto mulheres, por exemplo, no caso, estaria ruim, péssima a flexibilidade dela. Se tivesse aqui na mesma linha, estaria na média. Isso estou dizendo se ela conseguisse dobrar a coluna inteira, tá? Que no caso aqui, não acontece, ok? Então, a retificação lombar, ela está associada à inclinação posterior da pelve, não necessariamente à escoliose, tá? A escoliose, ela é uma alteração nos 3 planos de movimento, mas geralmente é mais comum em 2, que é a flexão lateral da coluna com a rotação da mesma. Algumas ficam em extensão, tá? Mas não são todas que vêm com esse componente de extensão. Mas flexão lateral da coluna e rotação, sim, a região lombar tem mais a ver com tilt anterior e tilt posterior da pelve, ok? Anteversão e retroversão da pelve. Beleza, então aqui a gente conseguiu identificar uma rigidez, o que a gente consegue ver mais claro, que talvez seja onde a gente precisa intervir, seria aqui, ó, na região lombar dela, ok? Mas vamos observar mais algumas fotos, tá? Olha só, agora aqui a gente já consegue matar a charada, por quê? Se nós observarmos a pelve dela, da professora Daiane, olha só a lordose lombar dela, ó, ela vem e acentua. Então você tem aqui a espinha ilíaca, sabe aquele olhinho do bumbum, aqueles 2 olhinhos, os 2 furinhos que ficam ali em cima da parte posterior aqui da pelve? Aquilo ali chama-se espinha ilíaca póstero superior, ok? Se você colocar 3 dedos abaixo desse olhinho e marcar aqui um ponto, que é difícil de encontrar, vocês vão encontrar a espinha ilíaca póstero inferior, que deve estar mais ou menos por aqui, tá? Estou exagerando aqui para vocês observarem o que eu quero dizer. Se eu traçar uma linha dela para frente, eu deveria, né, tá encontrando aqui um outro ponto, outra referência anatômica, que seria a espinha ilíaca antero-superior, que é o ossinho aqui da frente, beleza? E, na verdade, essa diferença de desnivelamento entre a espinha ilíaca antero-inferior, que fica aqui atrás, e a espinha ilíaca da parte da frente, o que acontece? Elas devem ter 1 centímetro de diferença aproximadamente. Isso eu posso fazer um teste na minha aluna. Tá? Eu posso chegar lá e palpar, achar através da anatomia palpatória e marcar lá isso, ok? Se vocês observarem, ó, devia dar 1 centímetro daqui até aqui, mas não dá. Se eu medir aqui para cima, provavelmente vai dar mais. Vai dar mais que 1 centímetro. E isso já é, claro, nítido, olhando só pela hiperlordose que ela apresenta. Então, o quadril dela está aqui. A coluna dela devia estar onde? Aqui. Para cá. Mas não está. Está inclinado à frente. Ou seja, o quadril está em flexão e a pelve está em anterversão. Isso, sim, mostra para a gente que ela tem uma certa rigidez ou até mesmo hiperatividade dos paravertebrais. Tudo bem? A gente olhou a foto anterior, nós olhamos a foto anterior dela e nós detectamos que ela tem uma rigidez dos paravertebrais no teste de sentar e alcançar. Mas só de olhar aqui, ó, nós saberíamos, dos 2 lados, nós saberíamos que, de certa forma, essa inclinação anterior da pelve, essa anterversão da pelve, tá? Já mostraria pra gente essa rigidez dos paravertebrais. É por isso que ela consegue flexionar bem até o meio da coluna e quando chega na lombar, não consegue. E aí tem que tomar cuidado com alguns exercícios aqui para não sobrecarregar o excesso de atividade, já que já está rígido, né? Pelo menos por um momento na prescrição de treinamento, os músculos paravertebrais, beleza? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Espinha ilíaca póstero superior, póstero inferior 3 dedos abaixo. A diferença entre ela e a espinha ilíaca antero superior aqui na frente.
Deveria ser mais ou menos de 1 centímetro. Garão, você está tirando isso das vozes da sua cabeça? Não, tá? Isso aí tem no livro da Rosângela Santos, de avaliação diagnóstica postural funcional. Nesse caso, mostra a gibosidade? Não. Teste da gibosidade, Igor, você tem que fazer o teste do dedo no solo, teste de Adams, tá? No curso de avaliação postural que tem na comunidade, aproveita lá, assiste que eu ensino como você faz isso. A gibosidade é um sinal de escoliose estrutural, que vem com componente funcional. Nós conseguimos mexer no componente funcional. Na estrutura do indivíduo, infelizmente, nós não conseguimos, tá? Infelizmente não. Então, só para registrar aqui, tá? Quadril em flexão e hiperlordose lombar é o que mais chama atenção. Eu não vou falar da cabeça, não vou focar em lugar nenhum, até porque não está tão ruim, tá? Beleza. Olha só aqui o teste da cadeia, da flexibilidade da cadeia posterior, né? Perna esquerda, perna direita. Até que ela tem uma boa flexibilidade da cadeia posterior na perna direita, vai bem, vai na média aqui, ó. Aqui tem uma leve flexão de joelho, mas aceitável, mas a esquerda, olha aqui, ó. A flexão do joelho é mais acentuada na esquerda. É Rosângela Santos. Ela tem 2, 3 livros, se não me engano, 2 livros. Eu tenho os 2 dela aqui. Olha só que interessante isso aqui, ó. O lado esquerdo dela, o joelho acaba ficando mais flexionado quando ela flexiona o quadril. Do lado direito já não fica tanto, mas fica menos. Aqui é o padrão aceitável, né? Significa que talvez, Daiane, o lado esquerdo aqui, ó, a sua panturrilha próxima à sua origem, que é ali nos côndilos femorais, gastrocnêmio medial e lateral, talvez estejam um pouquinho encurtados, tá? Aí, nesse caso, sim, precisa uma intervenção de um alongamento ou até mesmo uma mobilidade. Nesse caso, indicaria mais um alongamento dos gastrocnêmios. Tudo bem? Tem a gente poderia aproveitar esse teste aqui também para fazer o teste de Laseg. Não sei se vocês conhecem, para identificar se a pessoa tem ciatalgia ou dor na região lombar, dor nervosa na região lombar, porque a maioria dos ramos nervosos sai da lombar, né? Inclusive o ciático, que vai parar lá no nosso pé, que é um nervo, ele é maior e mais calibroso, assim, é mais grosso, né? A pessoa subiria as 2 pernas para cima, né? E se ela já acusasse dor ali, via descendo. Se ela acusar dor em algum ponto da amplitude ali, já é um sinal positivo daí, para essa dor. Beleza. Continuando aqui. Opa, agora preciso passar meu slide até aqui. Beleza. Vimos algumas fotos da Daiane, beleza? E agora nós temos as estratégias, por exemplo, aqui, ó. Estratégia, foco principal, exemplo, hipertrofia. Beleza. Pessoal, eu acho até legal, mas o óbvio precisa ser dito, né? E todo treino hipertrofia, tá, gente? Todo treino, eu não conheço ninguém que treina para perder massa muscular, todo mundo treina para ganhar ou para manter, pelo menos, né? Duração do protocolo trimestral. Então, temos 12 semanas de treinamento, beleza? Intervenções, alimentação a melhorar, ou seja, tem que focar um pouquinho na dieta. Realmente, inclusive, se vocês têm um aluno que tem muita adiposidade, é mais gordinho, né, tem um excesso de tecido adiposo no corpo, vocês não irão conseguir enxergar muita alteração postural nesse indivíduo. Conforme essa pessoa vai emagrecendo, vai ficando mais magra, mais condicionada, os músculos vão ficando mais evidentes, as estruturas vão aparecendo mais, vocês vão conseguir enxergar. Vocês vão ver lá, o ombro vai começar a ficar mais baixo, a escápula do cara vai estar, sei lá, alada, com tilt anterior, enfim, o quadril dele vai estar torcido, você vai conseguir identificar, tá? Beleza, então alimentação a melhorar. Métodos adotados, olha só, musculação 3 vezes na semana. Por quê? Porque a professora pedala 2 vezes na semana, em média 100 quilômetros. Olha só, então seriam 2 vezes na semana, em média 100 quilômetros por semana. Então 50 km ali em 2 dias para dar 50 quilômetros na semana é o volume de cardio que ela faz na semana. Tá bom. Vamos ver o treino da professora agora. Ah, não. Eu achei que tivesse colocado, coloquei mais para frente. Já vou começar com a intervenção. Então, desculpa lá. Vamos lá. O que eu faria com a professora Daiane? Agora, a sugestão minha. Eu colocaria aqui, ó, Yankee, vou usar a tua planilha lá, tá, cara? Que eu comprei sua lá pra gente ilustrar aqui, tá bom? Que ficou mais explicadinho, mais bonitinho, tá bom? Então, eu faria aqui, ó, o alongamento de panturrilhas, ok? Com o joelho bem estendido, como tá aqui nessa imagem, ó. A gente alongar bem os gastrocnêmios. E focaria aqui também, ó, os flexores de quadril, devido à anterversão da pelve que ela apresenta, tá bom? Inclusive, nesse alongamento aqui, o que eu peço? Eu peço a pessoa fazer uma retroversão,
contrair o glúteo bem forte para aumentar o nível de tensão gerada aqui, ó, nos flexores de quadril, tá? Em específico, aqui temos o reto femoral e também o iliopsoas, beleza? Existe o teste de Thomas para a gente identificar se o encurtamento maior nos flexores de quadril, ele de fato acontece no reto femoral, em maior intensidade, ou também no iliopsoas, da região mais proximal. Eu vou ainda gravar alguns conteúdos a mais para colocar na plataforma para vocês desses testes, tá bom? Se tudo der certo, no dia 9 eu já começo essas gravações. Então, 2 alongamentinhos. Ganon, qual que é o volume de alongamento que você colocaria? Depende do tempo que ela tem para treinar. Mas, em média, para início, 2 séries de 20 segundos aproximadamente, 20 a 30 segundos aproximadamente, ok? Como ela tem a flexibilidade boa, até uma série de 20, 30 segundos já seria o suficiente. Menos para a panturrilha. A panturrilha forçaria um pouquinho mais, tá? Na verdade, esses 2 aqui eu forçaria um pouquinho mais. 2 séries de 20 a 30 segundos. Nos demais, até que não precisaria ser tão acentuado assim, mas tem uns exemplos aqui para a gente estar soltando a região lombar, com 2 alongamentozinhos, que são bem gostosinhos de fazer. É bem legal a gente estar realizando, ok? E nós temos também... Opa, aqui já é o treino. Beleza. E nós temos também o direcionamento da intensidade desses alongamentos. Por quê? Porque é o seguinte, a intensidade, a gente consegue, por exemplo, fazer um controle, né, com um questionáriozinho, uma pergunta bem simples, que é de 0 a 10. Como ela tem uma flexibilidade muito boa, vamos dizer que 10 é o alongamento máximo, está puxando muito, está sentindo muita dor e desconforto. O 0 é tranquilo. Então, o que eu faço? Eu coloco a minha aluna nesse alongamento aqui, por exemplo, tá? Eu coloco essa minha aluna nesse alongamento e eu falo assim para ela, olha, eu quero 2 séries de 20 segundos, vou fazer 20 segundos aqui. Assim que ela termina, eu falo de 0 a 10, me dá uma nota. 10 estava com muita dificuldade e 0 tá tranquilo, fala uma nota. Para essa, no caso da Daiane, eu gostaria que ela ficasse ali em torno, no alongamento de lombar, no alongamento de flexores de quadril e de panturrilha, algo em torno entre 6 a 7, nessa sensação e percepção do alongamento, ok? O volume baixo, 2 séries de 20, 30 segundos. Quantas vezes na semana? Pelo menos 3 vezes semanais, no caso dela, ok? 3 vezes semanais seriam interessantes. Isso são sugestões, tá, pessoal? Vocês podem aí, vocês podem, enfim, modificar de qualquer forma que vocês acharem mais adequado. Por que eu coloquei só esses 3? Repararam que foram 3? Foi a panturrilha, porque a gente identificou no teste lá os flexores de quadril devido à intervenção da pelve, né? E o quadril em flexão. E lombar, região lombar, paravertebrais, tá? Então, esses 3, porque eu, por exemplo, não identifiquei o tempo que ela tem para treinar na academia, eu não sei quanto tempo que ela tem. Então, um dos erros mais comuns que eu vejo é o pessoal querer alongar tudo em uma programação. Então, você tem uma programação, por exemplo, de 3 meses, igual ela colocou aqui, e a pessoa tem 40 minutos para treinar, tem 1 hora para treinar. Por exemplo, vocês são personal trainers. Vocês sabem que vocês não têm 1 hora para treinar. O aluno atrasa 5, 10, 15 minutos, a média é 45, 50 minutos de aula. O aluno vai para treinar, ele não vai para ficar se alongando, não é para ficar meia hora alongando o cara. Ou você vai ficar 2 horas com ele lá. Não dá, ou você pede para ele fazer antes do treino, antes dele chegar, antes de você começar a aula com ele, ou em outro horário do treino, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu focaria só em 3 exercícios em específicos, tá? Para a gente poder melhorar esses pontos que eu coloquei aqui na aula. Ó, a Daiane colocou que tem 2 horas para treinar. Ótimo, perfeito. Poucas pessoas têm esse tempo. Na verdade, a desculpa número 1 para o pessoal não treinar é a falta de tempo, tá? Então, eu colocaria esses 3 exercícios priorizando eles, mas se ela tem 2 horas, eu poderia fazer muito mais sem problema nenhum. Além disso, não só alongamento estático, poderia trabalhar com mobilidade também, que eu particularmente gosto muito, ok? E eu tinha separado também uns vídeos, eu não consegui colocar na apresentação, que tem 2 alongamentinhos que daria para fazer. Eu não sei, depois no final da aula, Gustavo, se quiser me ajudar, deve estar salvo em algum lugar meu aqui, deixa eu ver. Que agora, deixa eu voltar para cá. Ele não abre, né? Não. Beleza, não tem problema. No final da coisa eu mostro para vocês 2 alongamentos que eu gosto para quem tem escoliose, principalmente nesse caso dela, tá? Nesse caso dela aí, que a região mais lombar é mais afetada, tem 2 alongamentos que eu gosto, para alongar tanto torácico quanto lombar. Ok? Se der tempo, no final eu mostro para vocês. Beleza. Continuando então. Vamos para o treino, tá? Então a gente tem um treino lá, olha o treino dela aqui, ó. É um treino, ela pode treinar 3 vezes por semana, então é um treino dividido em A, B, C, né? Com os principais exercícios no treino A, com ênfase em membros inferiores. Então ela já começa aqui com agachamento Smith, mais pesado, né? 4 séries,
sendo uma de aquecimento. Ela faz um warm-up, provavelmente ela já vai para um feeder set, um top set ali, né? Ou 2 top sets. Daí ela vai para um sumo na máquina, fazendo 4 séries de 8 a 12 repetições. Aqui seria a zona da intensidade que ela está trabalhando. Então vocês percebem que é de 8 a 12. Na elevação pélvica, 4 de 10. Aqui ela já não tem uma zona de intensidade no qual ela possa trabalhar a sobrecarga externa. Ela fixou 10 repetições. Ela fixou, não é 8 a 12, é 10. Está fixado 10. E a última série ela faz um drop set. Então está explicado por que ela colocou 10, para ter um parâmetro de sobrecarga externa para poder fazer um drop set no final. Provavelmente ela faz um drop, não sei, com 50%, 40%, 20% de retirada de peso, tá? O drop set ele é um método de volumização, no qual ele visa, né, uma sobrecarga, um aumento da progressão de carga ali, através da redução do peso e alcançar mais repetições após a falha, ok? Ou proximidade da falha. Sempre interessante colocar do meio para o final do treinamento e nunca no começo, ok? Depois ela sai aqui, então ela fez lá 2 quadríceps, glúteos, fez glúteo e foi direto para um posterior de coxa, ação pelo quadril no stiff e ação pelo joelho na flexão em pé unilateral na máquina. Também fixou as repetições. 4 séries de 10, não tem margem, tá? No treino B, ênfase em superiores, então ela colocou aqui mais dorsais, puxada por ali à frente, ó, 3 séries de 15. Também fixada essas repetições, remada já de 8 a 12, dá para variar um pouquinho, porque essa zona aqui de intensidade permite que a gente aumente o peso por série, trabalhando no mínimo 8, no máximo 12. O pull down fixado em 3 de 12, elevação lateral 3 séries de 10, a prancha isométrica com bola de pilates, 3 séries do máximo, inclusive tem uma curiosidade sobre a prancha, pessoal, tem um trabalho do professor Paulo Marchetti, que avaliou através da eletromiografia, né, o grau de excitação desses músculos com relação à fadiga e excitação muscular na prancha abdominal no chão. E eu não sei se vocês têm essa informação, mas eu vou dar elas para vocês como bônus. É o seguinte, na prancha, indivíduos treinados começaram a sentir realmente um trabalho mais efetivo com relação à falha muscular e atividade muscular elevada, com essa proximidade da falha, próximo de 2, 3 minutos. 3 minutos, na verdade, né? No trabalho foram 3 minutos. Então, assim, o que eu vejo? Pessoa treinada faz 3 séries de 1 minuto. Cara, 3 séries de 1 minuto para quem é treinado não é nada. Esse estudo mostra que, para começar a ter um trabalho interessante, exigir demais esses músculos, são 3 minutos. 3 séries de 3 minutos, você vai ficar 9 minutos na prancha. Beleza? E eu vejo o pessoal fazendo 3 séries de 1 minutinho. Cuidado, a não ser que você tenha uma forma de intensificar, como no caso aqui a bola, que deixa o ambiente mais instável, gerando instabilidade, você tem que ativar mais os músculos estabilizadores, em específico aqui no abdômen. Uma das formas da gente tentar exigir mais do aluno, de fato, é tentar aí ficar o máximo possível de tempo. Tá? E aqui é um exercício meio psicológico, né? Porque às vezes o seu músculo aguenta mais, mas o seu cérebro quer parar antes, né? Então, fica a dica aí, colocar uma meta de tempo, beleza? Ó, lá no treino C, ela já vai para os pesadões. Olha lá, começa já com terra pesada de 8 a 10, variação da zona de intensidade, o búlgaro com halteres de 8 a 10, 4 séries do búlgaro pesado, hein? 4 séries do búlgaro pesado. Leg press horizontal, 4 séries de 10, cadeira extensora, 4 séries do máximo, aqui eu não sei, mais ou menos esse máximo é 30 repetições ou 10 repetições, e a cadeira abdutora, 4 séries de 15. Então, se vocês repararem, ela tem uma média de 5 exercícios por treino, que é a média da maioria das pessoas, entre 4 a 6, tá? Quem já é mais avançado e prioriza a qualidade e intensidade do treinamento. E ela faz, em média, 4 séries quase que em todos os exercícios. Aqui de perna, foi 4 séries em todos. Aqui da perna de cima, 4 séries em todos. E aqui embaixo, ó, teve do braço, teve 3 exercícios que foram 3 sériezinhas, tá bom? E assim, errado não tá. É um treino totalmente eficiente, funcional, seguro para as características dela, tudo bem? Eu fiz algumas orientações e sugestões pensando nisso que eu tive de informação com esse volume de treinamento aqui que você apresentou para mim, Daiane, e a avaliação que nós construímos até agora para você. Então, o treinamento de força, em específico aqui no caso a musculação, eu coloquei algumas coisinhas diferentes. Olha só que interessante. No treino A, cadê meu laser? Aqui, ó. O que eu começaria com você? Bom, se o seu quadril está em flexão e a pelve está em interversão, o abdômen, ele acaba ficando um pouquinho protuso. Eu não visualizei ele com vocês diretamente, mas ele fica ali um pouquinho protuso, criando talvez uma pitose abdominal por fraqueza do transverso do abdômen, até mesmo o controle da respiração, tá? Pelo diafragma. Nesse caso, o que eu sugeriria para você? Depois que, ou antes,
né, antes de começar a alongar, fazer mobilidade e tudo mais, a gente pode fazer um trabalho de normalização da respiração, e eu coloquei aqui, ó, a manobra bracing, tá? 5 séries de 20 a 30 segundos. A manobra bracing, ela é muito legal, porque ela tem, de fato, o objetivo de você trabalhar a expiração forçada e conseguir solicitar o seu transverso do abdômen de forma isométrica, a fim de ajudar até mesmo você a ativar esses músculos mais profundos, ok? Então, de início, eu já começaria realizando essas manobras num colchonete. 5 séries de 20 a 30 segundos, com certeza irá fazer com que a sua postura acabe ficando um pouquinho melhor, falando de estética, ok? Além de, né, você conseguir trabalhar o seu cinturão natural, ok? Se quem aqui não conhece a manobra bracing, mais para frente a gente vai conversar em uma outra aula aí, tá, a respeito dela, ok? Bom, saímos da manobra bracing, eu vou direto para um exercício abdominal dinâmico. Por quê? Bom, a prof tem a pelve em anteversão e o quadril em flexão. Se você está numa prancha normal, o que acontece com a pelve? Ela vai ficar assim, ó. Porque a gravidade, a força da gravidade empurra para baixo. Então ela fica assim, a chance de aumentar a lordose lombar e sentir dor aqui, ela é maior. Para quem tem anteversão da pelve e o quadril em flexão, a prancha eu peço para a pessoa fazer uma retroversão da pelve. E, consequentemente, eu oriento a puxar o umbigo para dentro como se fosse encostar aqui, ó, nas costas, para gerar uma estabilidade lombopélvica, com contração abdômen com multífidos na coluna, com os músculos das costas, os mais profundos, para gerar uma estabilidade maior na realização da prancha. Só que tem mulheres que não conseguem manter a retroversão da pelve, o abdômen bem travado, puxando o umbigo para dentro durante a realização da prancha e sentem desconforto. Alguns tentam fazer o quê? Tentar subir a pelve bem alto para aliviar um pouco a coluna, mas tem gravidade agindo ali o tempo todo. A gente tem que fazer com que os músculos gerem essa estabilização e conforto para a pessoa conseguir realizar, por exemplo, né, o exercício. Então, o que eu fiz? Bom, já que ela tem a pelve desta forma, eu coloquei um abdominal infra com joelhos fletidos, sabe aquele no chão? Que você segura aqui e o joelhinho vai dobrando? Então, por que eu coloquei com os joelhos fletidos ali? Porque a maioria das pessoas, elas acabam cometendo um erro muito grande na hora de realizar esse exercício, que eu vou tentar mostrar para vocês. Olha, esse aqui é o Fênix, tá, pessoal? O esqueleto, um esqueleto que eu uso aqui. Então, a pessoa está deitada no chão, o que ela faz? Ela faz o abdominal assim, ó. Se vocês observarem esse movimento, é uma flexão de quadril, tá? Nós não temos mudança no comprimento muscular dos músculos abdominais, que é o que nós queremos atingir. Então, a pessoa trabalha de forma isométrica o abdômen, porque ele precisa estabilizar, né? E aí ele trabalha de forma dinâmica os flexores de quadril, que no caso são o reto femoral e o ilipsoas principalmente. E o que acontece? Se ela já tem o quadril flexionado e a pelve em anteversão, desta forma aqui, esses caras já estão encurtados, talvez até com excesso de atividade. Se você bota no chão a pessoa fazer o abdominal dessa forma, você está aumentando isso. E eu não quero. Então, como é que eu faço o abdômen? Para começar, de início, ela já começa com o quadril aqui, ó, 90 graus. De 90 graus, ela vai fazer a força para cá, fazendo a flexão da coluna lombar. É o movimento contrário da anteversão, porque se você quer trabalhar os músculos abdominais, você vai ter que... Deixa eu guardar ele aqui. Você vai ter que flexionar sua coluna para ter alteração no comprimento desse músculo e você conseguir promover uma ação isotônica. Então, o que eu faço? Eu começo com o joelho dela flexionado, o quadril flexionado, o joelho flexionado e o quadril flexionado a 90 graus, de 90 graus para cima, tirando o bumbum do chão. Para fazer a flexão da coluna, eu reduzo o comprimento dos flexores de quadril, deixo eles com o comprimento reduzido, atrapalhando a sua capacidade de contribuir com o movimento, devido aos filamentos de actina e miosina já está quase sobrepondo um ao outro, ou seja, próximo aí de uma insuficiência, não entrou em insuficiência, mas próximo de uma insuficiência ativa, no caso, e eu deixo a força isotônica para quem? Para o abdômen poder fazer a flexão da coluna. Então, exercício estratégico para quem tem esse tipo de postura, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, 3 séries de 10 a 15 movimentos, tá bom? Saí da manobra brace, fiz o exercício abdominal, aí eu vou aqui, ó, para um exercício de cadeira abdutora, e olha só o método que eu usei com ela. 10 segundos de isometria, ou seja, abriu, segurou 10 segundos, e mais 10 repetições no ritmo de 20-20. 2 de concêntrica, 2 de excêntrica, ok? Esse método para iniciar com o glúteo de forma isolada ali, trabalhando a abdução transversal do quadril, é bem legal
quando a gente pensa em otimizar o trabalho de glúteo em específico, tá bom? Brace e prancha podem ser utilizados em um mesmo treino? Sim, podem ser utilizados sim. Tem um limite de flexão do quê? De quadril? Quadril flexiona até 140 graus aproximadamente, tá? Saindo da cadeira abdutora, já vou para uma elevação pélvica. Eu me baseei mais ou menos no que ela fez, tá, pessoal? Porque eu não tenho muita informação sobre ela, o histórico total dela, enfim, esse tipo de conhecimento. Então, eu me baseei naquilo que ela fez. O agachamento, olha só que interessante, coloquei o taça com mini band acima dos joelhos. Por quê? Porque eu não sei como que ela agacha. Se ela tem aquela alteração na lombar, que a coluna dela fica assim, na região lombar, ela tem uma rotação devido à sua escoliose, provavelmente a hora que ela agacha vai ter alguma compensação na pelve. Alguma compensação vai ter. O que eu fiz? Em vez de colocar a barra nas costas, porque o ombro é mais baixo do que o outro, o direito dela, se não me engano, era o mais baixo do que o outro, se eu colocar uma barra nas costas, vai ficar assim. E como ela está rodada, se vocês olharem de lado que tem escoliose, fica assim. Assim, se a pessoa não se incomoda, não tem dor, não tem problema nenhum, mas isso pode gerar uma força, distribuir os torques articulares ao longo do corpo do praticante de forma assimétrica, gerando assimetria, como tem no glúteo dela, por exemplo. Então, nesses casos, até a gente melhorar um pouquinho, eu evito colocar ali a barra nas costas quando é bem acentuado esse grau de escoliose. Quando é bem pouquinho, eu já não ligo muito, não. Então, eu coloquei o agachamento tático, porque o peso está na frente, obriga ela a deixar os ombros nivelados, né? E o mini band acima do joelho para forçar essa abdução enquanto ela faz a flexão e a extensão das 3 articulações, quadril, joelho e tornozelo. Dessa forma, a gente consegue centralizar melhor a pelve. Evita com que aconteça algum desequilíbrio, só de eu colocar ali essa mini band acima do joelho. Eu poderia colocar abaixo do joelho? Poderia, mas eu forço um pouquinho a articulação do joelho nesse sentido, o fêmur sobre a tíbia nesse sentido. Se a mini band for com uma tensão fraca, não tem problema, tá? Não vejo problema. Mas a princípio, de início, eu coloco acima do joelho e observo a amplitude de movimento, onde que acontece alguma alteração, para limitar um pouquinho antes dessa alteração acontecer, essa compensação acontecer, para o agachamento ficar perfeito, tá bom? E olha só, aqui eu já dei uma ênfase maior na fase excêntrica, então o ritmo é 30-10, ela desce em 3 segundos e sobe em 1. Desce em 3 e sobe 1. Desce jogando o joelho para fora, mantém o joelho para fora o tempo todo, durante concêntrica e excêntrica do movimento. Aí eu já vou para um terra sumô, agora priorizando aqui uma série pirâmide, 12, 10, 8, 6, tá bom? Tirando o peso do chão, aumentando a carga externa e diminuindo as repetições. E eu finalizei aqui com um estímulo na flexora sentada, com 3 séries de 8 a 10, percebam que eu sempre coloco zona de intensidade no qual eu consigo trabalhar cargas diferentes, né? Entendam cargas como a massa levantada no próprio exercício, ela tem possibilidade de aumentar essa carga aí, desde que fique entre 8 a 10, tá? Com pico de contração. O que é o pico de contração? Ela flexionou o joelho e segura 2 segundos embaixo, aqui com o intuito de aumentar o tempo sob tensão, já que é o último exercício. Fechei o treino A. No treino B, mantenho a manobra bracing. Olha que interessante. Coloquei agora o perdigueiro. Tá? O perdigueiro é um exercício muito bom que ativa a cadeia posterior, mas também trabalha a estabilização de ombro com quadril. Para quem tem escoliose, fantástico. Tá? Também tem o dead bug, que eu acho bem legal. Eu até iria colocar para ela, mas eu não sei o padrão de movimento dela nos exercícios. E existem formas de a gente realizar o dead bug. Esses exercícios são muito legais, porque, querendo ou não, o dead bug, por exemplo, a força do centro para as extremidades, que eu considero muito bom para o fortalecimento do core, utiliza os segmentos braços e pernas de forma cruzada para melhorar e exigir mais dos músculos do centro do corpo, ok? Eu não coloquei porque eu não sei o padrão dela. Então, a pessoa que tem anteversão, ela pode sentir desconforto lombar se não souber a técnica de movimento correta para realizar um dead bug. Mas eu coloquei o perdigueiro com o intuito de ativação de cadeia posterior cruzada, tá? E também ajudar a estabilização, a fornecer um trabalho de estabilidade para o ombro e para o quadril, beleza? Isso para quem corre é bem importante. Haja visto o movimento de corrida é contralateral, membro superior com membro inferior, ok? E aí eu coloquei lá o pull down, trabalhando a parte mais baixa das costas, 4 de 10 a 12, com 2 segundos de concêntrica e 2 de excêntrica. A puxada frente aberta neutra, tá? 4 séries de 10 a 12, também no ritmo 20-20. Eu fiz mais ou menos baseado no que ela estava treinando. A remada sentada neutra, mais supino reto, agora eu fiz agonista-antagonista, tá? 3 séries de 8 a 10, 20 a 20. Eu gosto que as mulheres aprendam a desenvolver força de empurrar e não só de puxar, ou seja, exercício multiarticular. E nesse caso aqui, pessoal, da remada com supino, a gente fala agonista-antagonista porque é uma nomenclatura que a gente já tem estabelecido na ciência e tal. Mas se vocês pararem para repensar, né? Olha só. Agonista-antagonista. Então, eu faço um músculo agonista, depois eu vou para o antagonista ao agonista. Só que o antagonista, ele é agonista naquele exercício.
Então seria agonista? Uma vez eu parei para refletir e falei, nossa, é verdade. Né? Por que antagonista? Antagonista é o primeiro exercício, mas naquele que ele vai fazer, ele é agonista, né? Beleza. E aí, vou lá para um outro exercício em forma de biset, na verdade, superset, né? São 2 exercícios juntos, mas que não são para o mesmo grupamento muscular. Biset são 2 exercícios juntos que são para o mesmo grupamento muscular. Aí vocês vão falar assim, pô, não, você escreveu biset ali. Cara, é que na literatura os caras falam biset se referindo a superset. Tudo bem? Então, face pull, deltoide posterior e rotadores laterais, com tríceps corda, ou seja, um estímulo no trícepesinho. São músculos que participam, por exemplo, de uma corrida, tá? Mas esteticamente na mulher, acredito ser bem legal a gente estar trabalhando essas musculaturas. Desde manguito, parte superior do dorso, e um estímulo na parte posterior do braço, que é o tríceps, que é um dos músculos mais fracos da mulher, ok? E eu finalizei com elevação lateral, só que daí eu coloquei no plano escapular, tá bom? No plano escapular, o ombro é mais seguro e saudável para poder trabalhar. Se vocês não sabem o que é plano escapular, aguardem, ok? Tudo isso a gente vai mostrar na prática para vocês. Se bem que já tem aula de ombro lá e eu mostrei, né? O que é o plano escapular. Treino C, membros inferiores, para a gente finalizar. Estamos indo para o final já, tá, pessoal? Sei que já estão no laço aí. São 10h23, eu programei 1 hora de aula para não ficar exaustivo para vocês. A manobra brace de novo. Pode perceber nos 3 treinos eu coloquei isso, tá? De novo, o abdominal infra com joelhos fletidos, ok? Lembrando que se você colocar o abdominal no início do treino, não é até a falha, ok? Para não atrapalhar o trabalho dele durante, a sua função durante os exercícios. Se você fadigar o abdômen antes de fazer os exercícios de perna, você pode comprometer um pouquinho a estabilidade, principalmente da coluna, que ele atua diretamente ali. Diretamente não, de forma indireta ali, né? Agora, ao contrário, olha que interessante. Eu coloquei cadeira adutora mais cadeira abdutora. Por quê? Restabelecer o equilíbrio pélvico dela. Já que ela tem essa compensação de rotação da pelve, provavelmente ali embaixo vai refletir ali para baixo entre forças adutoras e abdutoras do quadril, rotadores mediais e laterais do quadril. O que eu fiz? Fiz um bisetzinho aqui, ó, um supersetzinho da parte interna da coxa com a parte externa da coxa, tá? Gosto bastante de trabalhar isso aqui com mulheres, ok? Carol, mas complexo adutor da minha aluna, ela é encurtado, travado. Não tem problema, utiliza como um alongamento dinâmico a cadeira adutora. Pode fazer pausa isométrica em comprimento longo na cadeira adutora, não tem problema. Leg press 45 com mini bend acima dos joelhos, mesma finalidade do agachamento, tá? Embora a pelve está fixa, eu quero que ela aprenda a forçar os joelhos para fora. Pirâmide, 12, 10, 8, 6 aumentando, a sobrecarga externa diminuindo as repetições, no ritmo do 20-20. Eu gosto do 20-20 porque demonstra controle, tá, pessoal? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. É o que a maioria das pessoas fazem. A não ser quando ela está trabalhando potência, movimento explosivo ali, que é 1 segundo para subir, 1 segundo para descer. Aí eu vou para um RDL, um exercício de levantamento, 4 séries de 8 a 10, com ritmo 20-20 também. Okay? Pode perceber aqui que sempre, quando é um exercício apenas que não tem um método, zona de repetições, 8 a 10. E não repetições fixas, tá? Porque se chegar próximo da falha, não vai conseguir manter as mesmas repetições, vai começar a cair. Aqui, na elevação pélvica, por exemplo, tem pico de contração em cima, com o intuito também de aumentar o tempo sob tensão muscular do glúteo máximo. Por isso que é 2, 2, 2, 2 segundos para subir, segura 2 segundos para descer e 0, porque não para lá embaixo, tá bom? Fechou. A extensora, olha lá a extensora. 4 séries de 8 a 10 com pico de contração lá em cima de 2 segundinhos também. Por que, Garão, você usou pirâmide e você usou pico de contração? Por quê? Porque ela é intermediária, são métodos de treinos que eu gosto de utilizar com intermediário. É fácil de fazer. E você tem uma resposta diferente do tradicional. É obrigado a fazer isso? Claro que não. Mas é uma forma de deixar o treino o quê? Mais agradável para a aluna realizar. Quando a gente pensa em métodos, a questão é como vocês vão introduzir isso. Com quem vocês vão introduzir isso? Uma pessoa que gosta de pedalar, às vezes gosta de correr, não gosta de musculação. Então, nossa função é fazer com que elas gostem de musculação. Então, utilizar um método ou outro em determinados exercícios específicos, igual eu coloquei aqui, é a chave de tudo isso. E a pessoa começa a gostar, e quem sabe de 3, ela começa a fazer 4. Quem sabe de 4, ela começa a fazer 5. E assim por diante. Ela aumenta a frequência dela na sala de musculação, porque ela gosta daquilo que ela está fazendo. E se você é aluno de personal dessa aluna, por exemplo, o que vai acontecer? Ela vai te pagar mais. Porque ela está te valorizando o teu trabalho. Tá? Ela está valorizando o teu trabalho. Então, te contratou para 3. Não, eu quero começar a treinar 5, que eu estou gostando de treinar com você. Olha que legal. Isso é muito legal. É uma valorização, assim, para nós profissionais, sensacional. Tá bom? Então, seria isso. Um esqueleto, uma sugestão, tá? Não significa, Daiane, que você vai fazer isso.
tá bom? Não significa que você vai fazer isso, ok? Mas é uma sugestão, baseado naquilo que eu vi que você mandou pra gente ali, tá bom? E eu expliquei cada um deles para vocês do porquê, ok? Se vocês quiserem saber mais coisas com relação à biomecânica, também posso comentar, tá bom? Deixa eu ver no chat aqui algumas perguntinhas. Ali eu já respondi. Deixa eu voltar aqui, cadê meu mouse? Essas duas telas. Aí, voltou para cá. Exercício abdominal infra, sim. O limite é 120 graus, mais ou menos, de flexão de quadril, mas daí a coluna é que vai flexionar, então assim você consegue ir um pouquinho mais, tá bom? A forma como você explica não tem como ser aula chata. Obrigado, Cláudio. Fico muito feliz com esse feedback. Daí, o treino ficou ótimo. Minha dúvida em relação aos alongamentos. Quando fazer antes dos treinos, você vai perder 5 minutos. Perder não, você vai ganhar 5 minutos. Porque eu coloquei para você 2 séries de 20 a 30 segundos. Se você calcular esses 3 exercícios, se você fizer certinho eles, você não passa mais que 5 minutos fazendo eles. Tá bom? Por que antes do treino, Garon? Porque vai te ajudar, vai te preparar para realizar o treino de musculação de uma maneira mais confortável. Tá bom? Até, quem sabe, alcançar grandes amplitudes e maiores amplitudes em exercícios como o de agachamento. Já tem estudo com mulheres que você tem os flexores de quadril restrito, ele mostra que pode atrapalhar a ativação do glúteo máximo. E quando você faz um alongamento específico, ele libera esse flexor de quadril, o glúteo máximo ele volta a responder melhor, a ativação dele aumenta. Claro que foi feito com jogadores de futebol, mas... E também, assim, não é precisamente só isso, porque a ativação do glúteo máximo ele se deve também porque os posteriores de coxa trabalharam em conjunto, tá? Então aumentou o nível de tensão ali, enfim. Tem bastante coisa para discutir, mas o fato é que vai te ajudar bastante. Eu, Garon, particularmente, nesse nível que você apresenta, que você está bem de alongamento, na verdade, você está na média, uma vez no dia, só antes do treino, é o suficiente. Se eu fosse fazer um trabalho mais direcionado para o alongamento, que seria o flexionamento, no qual a intensidade ela é maior, eu colocaria em outro horário. Você faria musculação num horário e um trabalho de flexionamento em outro horário. Porque não é só o tempo, por exemplo, 20, 30 minutos lá fazendo os exercícios, mas sim a intensidade. Essa intensidade do flexionamento pode comprometer a tua força na musculação. Então não é interessante o flexionamento. O alongamento assim, dessa forma, ou a mobilidade, não tem problema nenhum fazer antes do treino. Não vai atrapalhar teu rendimento na musculação. Tá bom? Beleza? Gustavo, acho que é isso, cara. Gustavo, eu não sei se eu consigo mostrar para ele aqueles 2 alongamentos. Não sei também quais são. Você tem os vídeos? Eu tenho no computador, mas não sei se eu tenho que sair daqui do... Se eu sair, vai dar ruim, né? Não, pode sair. Já acabou a apresentação, né? A apresentação acabou, era só isso aí, ó. Deu 1 hora e 6 minutos aí, pessoal. Falei 1 hora, mas passei um pouquinho. Pode apertar na apresentação de novo ali embaixo? Deixa eu ver aqui. Aí. Estão me vendo aí? Agora clica de novo na apresentação, ali embaixo, e daí tela normal, tela cheia. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Opa, deu ruim? Não, é isso aí. Daí agora você só achar o vídeo. Eu tinha deixado... aqueles 2 aqui, ó. Olha só esse aqui. Vocês estão vendo aí o vídeo? Sim, pode. Tá. Pessoal, olha só. Para quem tem uma escoliose no qual a maior curva fica na região lombar, tá? Esse cara aqui sou eu, tá, pessoal? Não parece que eu tô de costa, mas é eu. Observem, ó. Eu vou fazer o seguinte. Opa. Aí. Eu vou para trás e jogo a perna pro lado. No caso da Daiane é bem interessante, porque é esse lado aqui que tava pior, né? Que é onde está o ângulo aqui. Na verdade, não, é o lado esquerdo, que aqui é o lado convexo, né? O lado côncavo dela é o lado esquerdo. Então, ela tem que fazer isso com a outra perna. Então, ela se joga para trás, como se tivesse uma força puxando ela para trás, joga para trás a perna, cruza para o lado e segura. Alongando toda a cadeia lateral ali, ó. Toda a parte lateral do corpo dela, do quadril e da parte de baixo da perna. Beleza? Esse é o primeiro. E o segundo é esse aqui, ó. Em suspensão, tá? Então, a pessoa vai lá, sou eu de novo aqui, tá, pessoal? Vai, cara. Aí. Inspira o ar, solta o ar, ó, se joga lá para baixo, deixa o peso do corpo pendurado só pelos braços lá em cima. Pode estar em rotação externa, pode estar em rotação interna, o braço um pouquinho mais aberto, a posição fica mais confortável. O importante aqui é encostar a torácica, encostar a lombar, a parte do quadril, o ossinho aqui, das últimas vértebras lombares. E aí vai fazer o seguinte, vai inspirar o ar e vai soltar o ar bem forte e vai se jogar para baixo, se sustentando só pelos braços, a fim de alongar todos os músculos do dorsal, né, peitoral, dorsal alonga bastante nesse alongamento, mas o lado de cima que está mais encurtado, ele vai acabar se soltando. Eu poderia fazer alongamentos unilaterais também, existe a escola, né, que utiliza exercícios só de um lado, só do outro. Eu particularmente gosto de trabalhar de forma bilateral, tá, para a gente começar a nivelar as coisas, mas também não descarta a possibilidade de a gente trabalhar de forma unilateral. Fechou. Acho que é isso, Gustavo.
Pode colocar ali na apresentação de novo, só para sair da tua tela ali. Deixa eu só ocultar isso aqui. É só parar o compartilhamento aí, já sei. Isso. Deu? Deu. Daí, não sei se alguém tem alguma dúvida, se a turma quer falar Pessoal, alguma vocês coisa. gostaram da aula? Como é que foi aí? Tranquilo para vocês? Passei um pouquinho do tempo, mas valeu a pena. Eu sei que vocês acordam cedo amanhã, agora são 10h32. Ah, passou pouco aqui, pô. Acho que não sei se eu comecei antes ali. 10h32. O Goku tá aqui. Tá ali atrás, tem vários bichinhos ali. Sou fã, hein? Uma coisa que olha, eu tenho o meu lado nerd, tá, pessoal? Eu gosto muito de anime. Desenho japonês é comigo. Quais que são o quê? Não entendi, Renata. Valeu, Yankee, obrigado. Pessoal, aqueles alongamentos eu adquiri, né, do professor Yankee aqui, Araújo. Eu vi que alguém perguntou, não sei se o Yankee está vendendo aquela planilha ainda, mas bem legal, tá, pessoal? Bem completinha, bem explicadinha. Quem quiser, qualquer coisa, entre em contato com ele lá. Gostei da Cigaron, Gustos. Obrigado aí, obrigado você, né? Obrigado você aí pelas informações. Sem isso, a gente não teria aula de hoje. E é isso que eu quero frisar, tá, pessoal? Essa parte prática, que ninguém mostra, né? A galera mostra livro aqui, ó. Livro, artigo, isso aqui tem um monte aqui, ó. Isso aqui tem um monte, mas tá, como é que você traz isso para nossa realidade? Isso é o mais importante. Como é que a gente faz na prática, na nossa realidade? É isso que a comunidade coach tem como compromisso com vocês, tá? Gostaria de agradecer, obrigado. Garão, as aulas são sempre muito boas. Obrigado, Cláudio, obrigado. Espero que você assista todas, tá? Ana Silande, aula top demais. Tem alunos com o mesmo caso, com certeza essa aula irá me ajudar muito. Manobras de automassagem costuma combinar quando há escoliose. Quando há escoliose eu não uso muito não, confesso que eu uso mais mobilidade e alongamento do que manobras de automassagem. Manobras de automassagem eu acho uma coisa muito direcionada de forma localizada, tá? Fala, Yankee. Eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Vamos supor, a pessoa tem pouco tempo para treinar. Você vai escolher só os alongamentos específicos que ela necessita. Os piores. Só que, na minha prática, eu vejo que mesmo a pessoa não tendo alguma rigidez ou alguma comorbidade em relação a alongamentos, tem alguns trabalhos, provavelmente de mobilidade, que ajudam muito de forma aguda a pessoa no treino. Você acha que, mesmo assim, eu não coloco ou só coloco os imprescindíveis? Cara, assim, vai depender do tempo que ela tem para treinar, né? Óbvio, né? O tempo e a estratégia que você tem naquele momento do treino com ela. Entende? Qual que é a estratégia que você tem naquele tempo com ela para treinar? O que você está priorizando nesse caso? Entende? Porque eu acho que assim, ambas as situações dá para a gente usar. Eu, Garon, eu miro só realmente de fato naquilo que eu acredito que naquele momento irá me ajudar no treino. Ponto. Ou a mobilidade, ou alongamento, ou pode ser ambos, dependendo do tempo que eu tenho com ela. Mas independente, eu penso no treino. Eu penso na melhora dela, mas com a resposta para o treino. Entendeu? Sim. Eu sou meio receoso com essa parte. Eu gosto de usar muitas coisas e às vezes acabo excedendo no tempo do treino, Cara, sabe? não. Sei, Ian, que eu já fui assim, não, cara, defina uma estratégia, porque pensar, não vai fazer isso para sempre. Numa programação de treino, para lá, 1 mês e meio, 8 semanas, 2 meses, vocês tentam uma estratégia. Não deu certo, não deu boa, na próxima programação, quando você for fazer o treino dela, tenta outra. Entende? Tenta outra. Avalie o feedback e a resposta que a aluna vai mostrar para você. Beleza? Mas não fica em cima do muro, não, e tenta fazer tudo, não, também. Direciona. Direciona. Beleza? Uhum. Beleza, muito esclarecido. Muito obrigado. Fechou, de nada. Arrasou, como sempre, professor diferenciado demais da forma como você explica, teoria e prática. Obrigado, Renato. Esses feedbacks são muito legais, tá, pessoal? Que nem eu falei, estou totalmente aberto a críticas, sugestões e elogios. Claro que a gente adora receber elogios aí para sempre estar tentando trazer o melhor para vocês, tá? Esse do Márcio ali. Eu falei, eu respondi antes. Então tá. Fechou? Só mais uma coisa aqui, vamos ver a Daiane ali. Bom, deixa eu abrir minha câmera. Tá salva aí já a aula? Como é que funciona? Tá sendo gravada e depois ela já fica salva. Ah, então beleza. Que apareceu aqui. Tá. Aparece aí, chama ela aí então. Claro, né? Ela cedeu tudo pra gente aí. Tá, só antes que daí a turma já pode sair, eu queria comentar com todos
que é muito interessante que vocês postem para nós dentro da comunidade, não ali no grupo só. Né? A Daiane mandou para nós, através do grupo ali da comunidade, ela postou exatamente o que o Augusto mostrou aqui. Então, se vocês querem também ter a oportunidade do feedback, postem lá, que a gente vai fazer o máximo para responder a todos, mas ao mesmo tempo que todo mundo responda a todos, né? Que todo mundo se ajude. Porque tem muita gente com muito conhecimento aqui, eu tenho certeza. Né? A Renata que está aqui, pô, ela é massoterapeuta, conhece muito de avaliação, manda muito bem na prescrição e também pode ajudar muito a turma e ao mesmo tempo pedir ajuda. Então a comunidade é realmente para todos, para que todos usem, para que todos aproveitem. E compartilhem, né? O Yankee também é um puta profissional, conheço ele faz tempo já. A galera se compartilhem informações, escutam lá. Às vezes eu não estou sempre presente devido à minha agenda, vocês sabem como que é, uma coisa maluca, né? Mas eu tento ali responder o pessoal na medida do possível, interagir com vocês, mas eu quero que vocês interajam entre si também, tá?